Nesse vídeo vamos conversar sobre um ataque cada vez mais frequente e mais devastador, principalmente para empresas. O ataque de vírus do tipo ransomware. Que tipo de vírus é esse? Basicamente ele consegue, através de um link malicioso enviado por e-mail para alguém de dentro da empresa, ou uma navegação num site falso ou que tem algum tipo de código malicioso implantado, esse vírus ele infecta uma das máquinas internamente da empresa e começa dentro do espaço aonde o usuário tem acesso a criptografar os arquivos, ou seja, o atacante criptografa os arquivos que estão gravados no HD, no disco rígido do computador e do servidor, e com isso ele pede um resgate, né? Aparece uma tela lá de solicitação de resgate que normalmente é pago em Bitcoin. E aí com isso basicamente a empresa, né, que teve os seus dados sequestrados, né, ela tem algumas alternativas. A primeira delas, obviamente, que ninguém quer perder todos os seus dados. Imagina você ter dados históricos de anos de funcionamento da empresa totalmente criptografados e sem nenhum tipo de acesso. A tentativa de quebra dessa criptografia é praticamente impossível. São criptografias bastante fortes, com senhas bastante longas, que levariam algumas dezenas, talvez centenas de anos para serem quebrados. Obviamente que em situações de ataques de ransomware mais antigos, ou com versões mais antigas, existem alguns sites que já têm algumas chaves de descriptografia, mas essa é um percentual bastante pequeno do total de ataques de ransomware que a gente encontra por aí. Bom, além dessa questão de perder os seus dados, né, ou a mínima chance de você conseguir a chave de descriptografia num desses sites que já tem esse tipo de cadastro de ransomware especificamente, uma outra alternativa é você pagar o resgate e acreditar que o atacante vai ser honesto o suficiente para te devolver a senha que você não tem, né? Ou seja, que você pagou por ela. E aí também é um risco baixo e eu recomendo não fazer isso, porque exatamente você está estimulando que o crime continue acontecendo, porque se o atacante ele continua ganhando dinheiro com esse tipo de ataque, ele vai, obviamente, fazer ou perpetuar esse tipo de ataque também. E a terceira alternativa, que é a alternativa que é infalível contra a questão do ransomware, é o backup. Ou seja, se você tem backup atualizado dos seus dados, basicamente o que você faz é formatar o disco, formatar o servidor, reinstalar o sistema operacional, volta o backup dos dados e tudo pronto, vida que segue. Então, ou seja, o backup nesse caso é o antídoto principal e infalível contra o ransomware. A questão do antivírus, alguém pode estar perguntando, mas tem antivírus, eu tenho antivírus nas minhas máquinas, isso pode impedir de alguma maneira o ransomware? Até pode. A gente tem que lembrar que o antivírus não é uma ferramenta 100% segura. Na verdade, os antivírus têm uma taxa de acerto. Agora, obviamente que essa não é perfeita e quando o vírus normalmente é muito novo, os antivírus ainda não tiveram tempo de reconhecer e de fazer a vacina, ou fazer pelo menos o procedimento de identificação do vírus. Então, vírus muito novos, os antivírus ainda não reconhecem e caso ele tente invadir a rede que tem aquele antivírus, vai conseguir fazer essa situação. Então, muito cuidado com a questão do ataque de ransomware. Eu tenho visto cada vez ataques mais frequentes, normalmente a empresas, e você tem que ficar de olho, porque você pode ser uma vítima, sua empresa pode ser uma vítima, e o antídoto 100% garantido contra o ransomware sempre é o backup. Um abraço.